Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias. Me sentasse um pouquinho. Reverendas irmãs, meus amados irmãos, a você também que nos acompanha pela Rádio Bom Jesus, ou através da Rádio Bom Jesus pela internet, em diferentes lugares. Hoje nós celebramos a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e São José. Nós colocamos aqui a imagem que foi tirada do presépio, da gruta, a imagem de São José, de Nossa Senhora do Menino Jesus, eis a Sagrada Família. E nós colocamos dessa vez a imagem que foi usada no presépio, porque eles estão de joelhos diante de Jesus. A Sagrada Família, meus prezados irmãos, é um modelo para todas as outras famílias, porque foi a família mais perfeita, foi a família, vamos dizer assim, que mais deu certo na história da humanidade. Eu gostaria apenas de falar rapidamente de alguns aspectos da Sagrada Família que nos ajuda, pode nos ajudar em família, como família, a sermos mais perfeitos e a buscarmos a felicidade e a perfeição, a exemplo, à sombra da Sagrada Família. Vamos pegar aí o número 6. São Paulo enumera algumas virtudes que nós poderíamos dizer que são virtudes domésticas, são virtudes muito familiares, que devem ser familiares, ser vividas em família. São Paulo começa dizendo assim: como eleitos de Deus, santos, diletos, revestivos de entranhada misericórdia. A primeira qualidade, a primeira virtude que São Paulo fala. Nós poderíamos pensar na nossa família ao escutarmos essa exortação de São Paulo. Como família, como eleitos de Deus, como santos, amados, diletos, São Paulo diz: revestivos. São Paulo não diz apenas de nós termos um pouco de misericórdia. São Paulo diz para a gente se revestir. E depois, interessante a tradução aqui, para o português, não colocou apenas a virtude da misericórdia, mas a tradução ela é muito forte e ela diz: revestivos de entranhada misericórdia. Essa palavra entranhada misericórdia, o que significa isso? Vocês já pensaram nisso? Entranhada, vem de entranhas. Em latim, viscera, viscere misericordiae, entranhadas misericórdias. O que é isso? Significa que nós temos que estar cheios, repletos, não só revestidos por fora, mas também por dentro. Nós temos que estar encharcados, repletos, plenos de qual virtude? Misericórdia. A misericórdia é a primeira virtude, a primeira qualidade que nós temos que viver em família. Porque se nós queremos colocar tudo na ponta do lápis, tudo que o outro faz, tudo que a outra faz, tudo que os pais nos fazem, nós vamos perder essa característica. Nós vamos perder a misericórdia. Nós temos que ter misericórdia entre os outros, principalmente a começar da nossa casa. Misericórdia com aquele que erra. Claro, a misericórdia a gente tem sempre com aquele que erra. Aquele que fez tudo certinho não precisa de misericórdia. Aquele que agiu direito não precisa de perdão. Então a misericórdia é quando uma pessoa, um membro da família, seja cônjuge, seja o pai, seja a mãe, seja o casal, sejam os filhos ou sejam os pais, erram, falam uma coisa que ofende, ou fazem alguma coisa que foi grave ou que ofendeu, que causou um prejuízo. Aí temos que usar de misericórdia. Assim como nós queremos que Deus tenha misericórdia conosco, na hora da morte, ou mesmo durante a nossa vida, quem de nós que não quer encontrar Jesus misericordioso? Então nós temos que também nós sermos misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, diz nosso Senhor, porque alcançarão misericórdia.
Outra passagem, Jesus fala: na medida que vocês medirem os outros, vocês serão medidos. Então, se nós não usamos de misericórdia, nós também não podemos querer misericórdia. Então nós temos que saber perdoar. A primeira característica essa, na família, é o perdão. Não pensemos nós, sempre eu faço a preparação para o casamento, e eu falo para os noivos, não pensem vocês que casamento é um mar de rosas. Não pensem que você está casando com uma pessoa perfeita. Quem já está casado aqui descobriu isso, né? Mas antes de casar não descobriu ainda não. Muitas vezes a gente pensa que quando a gente está noivo, está se preparando para o casamento, a pessoa vai casar com aquela pessoa e aquela pessoa é perfeita. Mesmo que não pense assim, mas lá no fundo ele diz assim: esse aqui é bom, esse aqui está bom, esse é bonzinho, esse aqui dá para mim, esse aqui acho que vai dar certo. Cuidado para não se enganar. Você não está casando com a pessoa perfeita, você está casando com a pessoa imperfeita, cheia de defeitos, cheia de problemas, cheia de pecados. Duas pessoas perfeitas já que existem, né? Diz o provérbio chinês: uma não nasceu e a outra já morreu. Só Deus é perfeito. Só Deus. Só Deus é impecável. Então nós temos que estar prontos na família, em família, quando o outro errar. Quando eu falo errar, significa errar em coisas pequenas e errar em coisas grandes, graves. Eu tenho que estar pronto a perdoar. Então revesti-vos de entranhada misericórdia. Vamos continuar. Essa é a primeira qualidade. Depois, qual a segunda aí? Benignidade. O que é benignidade? Pessoa que é benigna, que é boa, que tem um coração bom. Pessoa que sabe fazer o bem, sem olhar a quem, né? Pessoa que sabe pagar o mal com o bem. O sujeito foi lá e fez uma coisa, falou uma coisa que te ofendeu, na família, dentro da família. Você vai lá e dá a outra face. Ah, seu padre, você acha que eu sou besta? Sabe que eu sou pensa que eu sou bobo? Dar a outra face significa fazer o bem. Porque a nossa vontade, talvez natural, a inclinação que nós temos, quando uma pessoa nos ofendeu, é a gente ofendê-la também. Se alguém te deu um tapa, a vontade de dar dois, né? Então nós temos que dar a outra face, ser benignos. A benignidade. Depois, humildade. A humildade é muito importante. Se não tiver humildade, se todo mundo tiver o narizinho em pé, se todo mundo quiser prevalecer, quiser dominar, quiser falar mais alto, aí, desculpa a expressão, está armado o barraco. Não é? Nós temos que ser humildes. O outro falou uma coisa que está errado. Deixa a poeira baixar. Deixa a poeira baixar, deixa os ânimos se aquietarem. Depois eu vou lá e corrijo e falo com caridade, com jeito. Existe hora de falar na família, existe o momento certo. Quando há discussão, a melhor coisa que você deve fazer é calar-se. Uma característica que existia na Sagrada Família, com certeza, era saber ouvir. Não sabe ouvir quem não é humilde. Às vezes a pessoa já vem falando, eu já vou pensando, o que é que eu vou falar, não é assim? Às vezes a esposa vem falando no ouvido da gente. Ou então o marido vem falando, buzinando. Ou então os filhos ou os pais, eu já vou falando, eu já vou pensando, o que é que eu vou retrucar? Como eu vou falar? Espera, não faça isso. Primeiro escuta. Escute. Eu conheço família que um fala, o outro fala ao mesmo tempo, e cada qual fala mais alto, ainda mais se for italiano. Aí só vão aumentando a voz. Aí tem a pessoa que passa na frente de casa e fala assim, aqueles ali estão se matando. Eles não sabem falar baixo. Saber conversar em tom baixo. Não precisa gritar. Não é? Então saber ouvir o outro, isso é muito importante.
Depois você fala com calma. Depois, modéstia de São Paulo, ó. Revesti-vos de entranhada misericórdia, benignidade, humildade, modéstia e paciência. A modéstia é uma qualidade muito importante entre os cristãos, que decorre da virtude da temperança, que tempera, que dá tempero, que dá modo nas coisas, não é? Então a modéstia não é só no modo de se vestir, também, mas a modéstia ela é uma qualidade, é uma virtude que faz a pessoa ter modos em tudo, modo no falar, modo no se expressar, modo no corrigir, ter modo. Então isso é muito importante. É o Espírito Santo que faz a gente ter modo nas coisas. Quantas pessoas que não têm bom senso? Quantas pessoas, quantas famílias que em família não têm bom senso? Vou dar um exemplo. Às vezes fazem uma festa de 25 anos, ou de 15 anos da sua filha, ou então de 50 anos do casal. Aí fazem uma festa, e ali colocam músicas que não tem nada a ver com aquela família. Às vezes a família nunca nem escutou aquelas músicas, mas na festa tem música imoral, tem funk, coisas que não dizem respeito à família. Minha gente, nós temos que colocar a mão na consciência. Aí depois da festa diz assim: ai padre, desculpa, porque quem colocou a música, não sabia que ia colocar aquela música. Vem cá. Você, antes de fazer a festa, meu filho, minha filha, você que deve dar o tom da festa. Se você quer uma festa mundana, ou se você quer uma festa de cristãos. Então isso é muito importante. A modéstia, o modo. Depois a paciência, né? Veja, para a família dar certo, nós temos que ter paciência. Até na Sagrada Família houve paciência. Na passagem do Evangelho de hoje, Jesus foi levado ao templo com 12 anos. Eles iam ao templo todos os anos. Aliás, não tinha obrigação das mulheres e dos filhos ir ao templo. Os homens é que deveriam ir, mas a Sagrada Família foi. Olha aí a religiosidade. Uma outra característica da Sagrada Família. Eles eram religiosos, eles eram piedosos. Uma família para dar certo tem que ser piedosa. Uma família para dar certo deve rezar. Em família. Muitas vezes nós vemos que um membro da família reza, os outros não. É um membro manco, é uma família manca. Puxa de uma perna só, né? Todo mundo precisa rezar. Não é só a mulher que deve rezar. Não é só o homem que deve rezar. Não são apenas os filhos, ou então só os pais, não. Todos devem ser piedosos. A Sagrada Família foi ao templo. Foram todos, São José, Nossa Senhora e Menino Jesus. Chegando lá, o que aconteceu? Eles ofereceram lá os sacrifícios, as orações deles, e voltaram. Só que os homens, eles voltavam juntos, separados das mulheres. Eles voltavam em caravanas. Quando chegou no final do dia, já tinham caminhado 3 dias, eles notaram que o Menino Jesus não estava com eles. Nossa Senhora e São José, então retornaram aflitos, procurando o Menino Jesus. Olha, até o Filho de Deus causou aflição nos seus pais. Então, minha gente, vamos tirar o cavalo da chuva, pensando que em família não vai haver aflição, vai ser só mar de rosa. Aflição, sofrimento, provação, tristeza, angústia, em toda família existe. Até na Sagrada Família existiu. O Menino Jesus passou uma prova nos pais. Não estou dizendo para as crianças fazer isso não, hein? Mas eu estou dizendo para causar aflição nos pais. Mas eu estou dizendo que não adianta a gente querer fugir da cruz, porque sempre nós vamos encontrar alguma. Não existe ser cristão sem cruz. Quando Nossa Senhora e São José encontraram o Menino Jesus, e aonde que ele estava? Será que quando nossos filhos saem de casa, onde é que nós encontramos os filhos nossos? Será que eles estão na igreja?
Meu filho sumiu de casa. Logo vem o pensamento, está rezando na igreja. Levanta a mão, quem tem um filho assim. Minha nossa, ninguém levantou. Os coroinhas sempre estão na igreja, né? Os coroinhas aí, pode ver que tem 3, né? Cadê os outros? Espero que venham as missas das 9 e das 19, né? Bom, o fato é que o menino Jesus foi encontrado no templo. O que ele estava fazendo no templo? O que se faz na igreja? Se reza. O menino Jesus estava lá para fazer a vontade do Pai do céu. Claro, ele estava ensinando, ouvindo e ensinando os doutores da lei. Porque ele era o Filho de Deus, né? Quando Nossa Senhora fez uma interrogação. Olha só. O que Nossa Senhora fez? Ó? Disse Nossa Senhora. E todos os que o ouviam pasmavam de sua sabedoria e de suas respostas. Vendo-o, ficaram admirados. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que nos fizeste isso? Eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. Olha a aflição. Olha o sofrimento aqui. E o que o menino Jesus disse para Nossa Senhora e São José? Por que me buscáveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Olha, a lição que Nosso Senhor dá com essa palavra aqui. Nosso Senhor não está falando para Nossa Senhora e São José não buscá-lo. Nosso Senhor não está falando disso. Nosso Senhor está querendo elevar a preocupação dos pais, dos seus pais. Os pais devem se preocupar com o bem físico dos filhos? Claro. Devem se preocupar em trazer o alimento para casa, devem se preocupar com a educação, devem se preocupar com aquilo que ele veste. Mas não é só encher a barriga do filho. Não é só pensar assim, barriga cheia, coração contente. Não, Senhor. Não basta encher a barriga. Seu filho não é um cachorrinho. O seu filho é um ser humano, é uma pessoa. E nós temos que nos preocupar, os pais devem se preocupar com a educação, que não só trazer o que é necessário e educá-lo, aprender matemática, português, ter um diploma. Não é só isso. Mas deve se preocupar com o bem espiritual do filho. Aí é que está. Por isso que nós deu essa resposta. A preocupação dos pais deve ser sempre que os seus filhos se ocupem das coisas de Deus. Essa deve ser a preocupação. Essa resposta é uma lição para nós. Porque mais preocupados devem estar os pais com que os seus filhos obedeçam a Deus do que lhes obedeçam a si próprios. Porque se a gente educa o filho apenas para obedecer aos pais, a vocês mesmos, enquanto o filho é pequenininho, ele obedece. Mas depois que ele cresce, ele cria asas, não vai obedecer mais. Mas se você desde pequeno educa o seu filho, a sua filha, para que obedeça em primeiríssimo lugar a Deus, e buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, aí ele vai obedecer a Deus e a você. Por isso que é importante, o foco é outro. O foco é totalmente outro. Porque se a gente mira para baixo, a seta vai para baixo. Mas se a gente mira para cima, aí nós alcançamos o rumo. Então a educação do filho, da filha deve ser, eu vou educá-lo, eu vou educá-la para Deus. Aí muda todo o aspecto. Hoje em dia, por exemplo, não se pode nem esquentar um pouquinho o filho. Tocou no filho, o vizinho vai lá, denuncia, o pai vai preso. É um absurdo. Claro que espancar é outra coisa. Espancar, bater, até isso não. Mas educar precisa também a correção. Por que não? Porque senão a cadeia e as grades não vão educar o filho. Então é importante isso. Nós nos preocuparmos sim com a alma do filho, não só com o bem físico, mas o bem espiritual. E a última liçãozinha que nós podemos tirar é a seguinte, ó. Eles, porém, vamos ler junto aí o número 8.
Na segunda coluna. Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Olha que coisa, hein? Jesus falou e eles não compreenderam. Percebe que em família muitas vezes vai haver o quê? A incompreensão. Então, aguenta firme quando houver incompreensão. Por que os nossos casais hoje se casam depois de 6 meses estão separados? Porque eles pensam que vão se compreender a vida inteira. Eles pensam que, tá vendo? Eles pensam que o casamento estão casando com a pessoa perfeita. Não é isso? O casamento, o matrimônio, a vida de família é uma escola de virtudes a vida inteira. É um cair e levantar, um errar e acertar a vida inteira. É por isso que hoje em dia os jovens que não estão acostumados com sacrifício, já logo dizem, se for assim vou me divorciar. Eu vou embora. Vou para a casa da minha mãe. Infeliz dos pais que aceitam. Deixa lá. Deixa ele aguentar. É preciso, porque o sofrimento amadurece. Vocês aqui que estão casados, quem de vocês que não houve na vida de vocês algum momento, que houve alguma vez sacrifício? Sempre houve algum momento de que é preciso fazer sacrifício, que é preciso suportar, engolir sapo, como diz o povo. Então isso é necessário. Agora é claro, né? Os dois precisam engolir o sapo, né? Tanto o marido como a mulher. Não é só a mulher, não é só o marido. Porque senão, não dá certo. Então vamos pedir à Sagrada Família, modelo de família perfeita, que nós possamos aprender as lições que a Sagrada Família nos dá, de nós termos misericórdia, de nós termos bondade, benignidade, paciência, modéstia, religiosidade, que nós aprendamos a suportar o sofrimento, o sacrifício em família. E assim nós vamos receber a recompensa no céu. Não só aqui na terra, mas principalmente no céu. Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias.